Rusty Lake, spring, 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Rusty Lake é um jogo de quebra-cabeça, isto é fato. Mas o que traz de diferente é suas alegorias narrativas, aberto com tendências surrealistas, referências bíblicas, até mesmo com toques de terror gótico. E nós, como jogadores, devemos traçar as conexões, as estranhezas, o disfarce, o real propósito daquela cena. Fazendo parte da série do Cubescape, traz consigo referência de uma série um pouco antiga, chamada de Pico Gêmeos, que era um show investigativo de drama e mistério, baseado em ficção policial, elementos sobrenaturais e retratos dramáticos, até mesmo exagerados, de alguns personagens. Mas, infelizmente, não fez muito sucesso, durando entre 90 e 91. Entretanto, se tornou cult e referenciado e aclamado, até mesmo sendo reproduzido em 2017. Na verdade, este jogo, ou melhor dizendo, esta série de jogos, são fugas surrealistas, homenageando a série. Existe até mesmo uma ordem de zeramento em uma ordem cronológica dos acontecimentos. Mas o fato é, não é feita para o público infantil. Sua história, além de complexa, traz consigo temas delicados, clima tenso e o terror psicológico. Cada jogo possui o seu próprio enredo e um pedacinho da história, às vezes clara, outras vezes subjetiva, mas o fato é que todas estão interligadas. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Isn't the smallest chance of victory enough of a reason for us to keep on fighting? The world needs us, Rangers. One day the great responsibility of being the Green Ranger will fall to you. Take the world from evil. Stand by your allies. Never run from the battle. My mission is to bring you back. Ready! Let's rock it! Yeah! Silver! Black! Pink! Blue! Yellow! Whatever we do, we have to do it together. Power down. Commander Kruger's told me you're the best he has ever had. Till we meet again, Power Rangers apart. Destroy them! Outfit, do we still have shields? Engines out! Activate! Ready! Neste vídeo, não irei comentar sobre a morte trágica de Jason, mas sim o seu ícone, a série, até mesmo podemos dizer a cara dos Power Rangers. Não sei vocês, mas a cada Ranger novo que lançava, eu ficava na expectativa dele aparecer. 93 a 95, ou mesmo estreou na franquia Rangers como Ranger Branco e depois, posteriormente, Verde. Em 96, foi escalado novamente na saga Zell como Ranger Vermelho. Logo em seguida, em 97, novamente como Ranger Vermelho na saga Turbo. E obviamente ele deu um pequeno stand-by e só retornando em 2002 como uma participação especial no episódio muito conhecido da saga, que é Eternamente Vermelho. O quê? 10 Rangers vermelhos? E aí? O que a gente tá esperando? É hora da ação. Hora de morfar! Tiranossauro! Power Rangers! É hora de morfar. Rangers é o vermelho! Alterar para turbo. Ranger turbo vermelho. Ha! Hora de morfar! Transformação terminada. Ranger espacial vermelho! A galáxia! Ação, galáxia! Light speed, resgate. Light speed, resgate vermelho! É hora da força!
Porta do tempo! Porta do tempo! Força Quantum! Ranger Quantum! Acesso animal! Força animal vermelho! Ranger alienígena vermelho! Muito bem, pessoal, é agora! Vamos! Em Dino Força Animal. Mas é claro, voltou-se novamente ao papel em 2004 no Dino Trovão como Ranger Preto. Novamente deu outro stand-by e retornando nos anos de 2014 até 2018. Obviamente, em pequenas participações em Ranger Super Mega Force e Super Ninja Steel, como Ranger verde, branco, vermelho e preto, sem contar as suas participações nos filmes da franquia, como o primeiro filme Power Ranger, o filme de 95, o segundo filme, o Turbo Power Ranger 2, de 97, e é claro, sem contar a remasterização do filme de 95, que lançou-se em 2017, que era o Power Ranger, o filme remasterizado versão 2017. Mas infelizmente ocorreu essa trágica notícia. Ficará na memória de todos nós, não só como uma pessoa influente no universo da cultura Ranger, como também para o entretenimento, deixando a nós não só a perda, mas o seu legado. Criada pela empresa Group Virgin, listada na Bolsa de Valores, desenvolvedora de aviões comerciais e, é claro, com o objetivo de voo comercial espacial. Claro que estamos falando da Virgin Galactic. Inicialmente, esperava-se um voo teste inaugural em 2009. Entretanto, essa data foi adiada por inúmeras situações, mas a fé inabalada de Richard Branson, dia 11 de julho de 2021, ele participou do voo inaugural do seu primeiro foguete e retornou em completa segurança. We are armed for release. 20 seconds. O bilionário Richard Branson realizou um sonho neste domingo. Decolou rumo ao espaço, onde passou alguns minutos sem gravidade a bordo de uma espaçonave de sua empresa, a Virgin Galactic. Um enorme avião transportou a nave ao espaço. A uma altitude de cerca de 15 quilômetros, a nave, do tamanho de um jato particular, se soltou do avião e acionou o motor para uma subida supersônica a uma altura de mais de 80 quilômetros, o limite estabelecido nos Estados Unidos para a fronteira espacial. Os passageiros ficaram em um ambiente sem gravidade, admirando a curvatura da Terra de uma das 12 janelas da cabine. Além de Branson, havia 3 passageiros e 2 pilotos a bordo. Foi a experiência de uma vida, disse o empresário. O britânico teve a missão também de testar e avaliar a experiência que seus futuros clientes terão. O empresário busca impulsionar a incipiente indústria do turismo espacial e também ultrapassar seu concorrente, o americano Jeff Bezos, fundador da Amazon. Outros bilionários já estiveram no espaço na década de 2000, mas a bordo de foguetes russos. Segundo as palavras do mesmo, estamos entrando em um período de aprimoramento da nossa frota, com um calendário certo para melhorar a durabilidade, a confiabilidade e a previsibilidade dos nossos veículos, em preparação para um voo-lançamento dos nossos serviços comerciais aeroespaciais. E é claro, como amante da exploração aeroespacial, o que nos resta é esperar por boas novas e, obviamente, excelentes notícias sobre a Virgin Galactic. Uma empresa que fabrica propulsores aeroespaciais por meio de veículos reutilizáveis, planeja realizar o seu voo tripulado, fundada, obviamente, por Jeff Bezos. Estamos falando
sobre a Blue Origin. Antes de contar um pouco sobre a Blue Origin, precisamos falar um pouco sobre o seu fundador, Jeff Bezos, que sempre teve um interesse na exploração espacial. Dito numa oratória na época de colegial, abre aspas, desejo construir hotéis espaciais, parques de diversões e colônias. Podemos considerar que o seu sonho de 82 começou a ter uma certa forma somente nos anos 2000, na fundação da Blue Origin em Kennedy, Washington. Em seu desenvolvimento, primeiramente, começou a partir de sistemas propulsores para veículos de lançamento e, pouco a pouco, a empresa foi crescendo. Inicialmente, seu primeiro voo teste não tripulado foi em 29 de abril de 2015, a New Shepard. Drag brake check good. Forward fin check good. Aft fin check good. LGS check good. Ready for flight. T-minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Command engine start. 2, 1. Ignition. And liftoff. Approaching max Q. Main engine cut out. CC detects separation. PM confirms separation. Stroke parachute deploy. Main parachute deploy. Touchdown. PM's at 20,000 feet. Drag brake deploy. Estimate 10 seconds until engine restart. 12,000 feet. 5,000 feet. Engine starting. We have thrust. 1,000 feet. LGS deploy. 50 feet. 7 feet per second. Touchdown. Engine stop. Welcome back, New Shepard. Perfect landing. We made history today. Now, who wants to go to space? Flight safety on 1, all rally points have checked in, all personnel accounted for. Ground release last weather balloon. Ranges go. Roger, control. We are clear. You're free to proceed. Arming TTS. 5, 4, command start. 1,
And liftoff. Approaching max Q. Main engine come up. Showing firm separation. Booster confirms. Apogee 304,000 feet. CC Apogee 307. Drill deploy. Main parachute deploy. Produzindo-se ainda mais, lançou-se também o B4, Vulcan, Atlas na versão 1 ao 4 e posteriormente o sonho de Jeff. Bom, esse sonho só veio acontecer em 11 de julho de 2021, quando oficialmente ocorreu a primeira missão aeroespacial da Blue Origin, indo ao espaço com a tripulação e voltar em segurança para o mesmo, durando cerca de 11 minutos. Space has always been something I've wanted to do, but it's never been accessible until now. I am so excited. I've told everybody I think I'm coming back a different person than I went up. I want to see the black of space and the Earth curvature. My mom has always been my biggest fan. The most exciting part for me is being able to see her reaction to watching me go off in a rocket. I forget. It's an incredibly special feeling. There is nothing like it. It's beautiful. Heck yeah! Looking out the window and seeing the curvature of the Earth and being able to look, out into the darkness was probably one of the most amazing moments of my life. Esta pessoa é o embaixador da boa vontade pela UNIDO, World Skill. First recebeu o Goma. Orb é engenheiro, astronauta, militar na patente tenente-coronel da FAB e foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Claro que estamos nos referindo a Marcos Pontes, nosso primeiro astronauta brasileiro. Parabéns pela sua conquista, ok, Marcos? Na missão chamada Centenário, em referência aos 100 anos do voo Santos Dumont. Mas antes de comentar nesse momento presente, teremos que voltar um pouquinho no passado. Marcos Pontes nasceu na periferia de Bauru, no estado de São Paulo, em 11 de março de 1963. Aos 14 anos, começou a trabalhar como eletricista aprendiz na antiga Refesa.
Rede Ferroviária Federal. Conciliando trabalho e estudo, se formou no Colégio Liceu do Noroeste em 1980. Logo em seguida, entrou na carreira militar, aonde em 1984 concluiu a sua formação em bacharel de tecnologia pela AFA. Não se contendo, entrou no ITA e se formando como engenheiro aeronáutico em 1993 e em 1998 obteve a titulação de mestre em engenharia de sistemas pela Escola de Pós-Graduação Naval de Montier, Califórnia. Obviamente, ele ainda possui um bacharel em administração pública e ciências aeronáuticas pela FAIS. Podemos considerar que a sua carreira no espaço se iniciou em 1998, quando o mesmo foi selecionado para o programa da NASA em integrar-se na construção do EEI. Em seu treinamento no Centro Espacial de Lyndon, seu pilotão ficou conhecido como Os Pinguins. E obviamente eu não achei motivo no qual eram apelidados dessa forma. Mas enfim, seu voo inaugural era para ter sido em 2001, com o objetivo de transportar e instalar um dos módulos da EEI, construído, obviamente, em território nacional, Brasil. Essa missão ficou conhecida como Express Pilot e, obviamente, ficou mal falada, pois, devido ao atraso do Brasil em entregar esse tal nódulo, a missão só veio a ocorrer em 2003. E, obviamente, de Express não teve nada. Uma coisa assim? O Brasil tinha que, no projeto, o Brasil tinha que construir... Isso, que é o que deu pau, né? O tal do pallet, aquelas coisas todas, Tinha que construir esse pallet, que era uma estrutura nem tão complexa. Não, mas nada complexa, né, pessoal? É bem básica até. Era uma prateleira, tá? Pra quem não sabe. Pronto, ele resumiu. É o seguinte, o Brasil tinha que construir uma prateleira onde iam ser colocados experimentos do lado de fora da estação espacial. Essa prateleira ia ficar segurando ali. Só que o Brasil deu cano, né? Literalmente, nós demos calote. E só que a ISS, cara, ela tentou várias vezes ainda. Sim. Aí chegou num limite que falou, galera, não dá mais, cara. Então, vocês estão fora. A verba era 200 milhões para construir o pallet. Não é nada, e né, aí, cara? E aí o Brasil não cumpriu. Exato. E aí tentou renegociar para 100, depois tentou renegociar para 80 e nem os 80 conseguiu pagou. Fazer, né? Então, durante esse governo entre 2000 e 2006, aí simplesmente não houve esse incentivo. Só para deixar claro, cara, o Marcos Pontes tem nada a ver com isso, tá, cara? Ele passou no concurso e ele foi fazer os treinamentos de astronauta. Na verdade, nesse episódio todo, isso aí eu falo lá no meu canal para todo mundo, ele foi vítima dessa situação, porque ele estava sendo treinado na NASA, né? E aí, quando aconteceu isso, tem a história dele ter sair correndo para a Rússia para acabar o treinamento dele, né? Sim. Então, assim, não tem nada. Isso aí foi um negócio do governo brasileiro e tal. Hoje, o que a gente teria parecido seria o Artemis, né? Sim. Aí teria que ter o quê? Dentro do programa Artemis, apareceu uma chance para o Brasil ter um astronauta e aí se criar isso de novo, é isso? O programa Artemis ele ainda está muito embrionário. Exatamente. Mas a ideia desse programa é levar uma mulher americana, a primeira mulher a pisar na Lua. Ponto. É isso que se sabe e que é o fato. Da água para o vinho, em 18 de outubro de 2005, a AEB e Rocosmo assinaram um contrato de 10 milhões para o nosso astronauta em fazer parte da tripulação da nave Soyuz, possibilitando assim sua primeira missão espacial como oficialmente um astronauta, batizada carinhosamente de Missão Centenária. Na Estação Espacial Internacional, russos e americanos dão boas-vindas a Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro. A conquista do espaço é imprescindível para países que almejam um posto de liderança entre a humanidade. Em 1994, nasce a Agência Espacial Brasileira, hoje vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O principal objetivo da AEB
é o de coordenar e promover as atividades espaciais no Brasil. 100 anos após o pioneirismo de Santos Dumont e o voo do 14 bis, surge a oportunidade de enviar ao espaço o primeiro astronauta brasileiro. A ascensão do astronauta Marcos Pontes ao espaço não durou apenas as 48 horas de viagem do foguete russo entre o centro de lançamento em Baikonur e a estação espacial. Foram 8 anos de treinamento nas melhores escolas de astronáutica do mundo. O Johnson Space Center da NASA e o Centro de Formação de Cosmonautas Gagarin, na Rússia. Essa hora ainda está escuro lá fora. Mas não se iluda não, que esse escuro demora 40 minutos. E depois vem o dia de mais 40 minutos e mais uma noite de 40 minutos. Um luxo que a gente não tem aqui na estação é banho. Escovar. Hoje a gente vai dar um passeio por toda a estação e vamos conhecer o dia a dia. A alimentação é importante. Falar com você. Marcos Pontes, Papa Yankee 0, Alfa Eco Bravo. Não, Papa Victor 8, Alfa Zulu. Aviação 8, Alfa Yankee, Papa Yankee 0, Alfa Eco Bravo, da Estação Espacial Internacional. Como vão as coisas? Tudo bem, Marcos Pontes, boa tarde. PS8, Papa Yankee, operando Teresina, Piauí. Muito forte sinal, boa tarde pra você, PS8, Papa. E Marcos, boa sorte pra vocês. Muitas estações aqui de Teresina. Meu nome é João, ok, Marcos? Obrigado pela ligação, obrigado pelos parabéns. Tudo bom pra vocês também. Ficando bastante tempo no espaço, cuidar da saúde é uma coisa extremamente importante. Aqui não tem médico à disposição, hospital, nada disso. Mas para isso mesmo existe um controle de terra e um médico sempre à disposição ali nos monitores. Ficar no espaço vários meses não é uma tarefa fácil, principalmente para o organismo. Exercício regular é muito importante para o regresso à Terra, as condições de gravidade. Aqui, sem gravidade, logicamente o exercício tem que ser feito utilizando-se equipamentos diferentes, como esse daqui, que pressiona o corpo contra a esteira e aí sim você pode correr como se estivesse com o seu próprio peso. Aqui do meu lado, Valery Tokarev, que esteve durante 6 meses aqui na Estação Espacial Internacional e pronto para retornar comigo. Ele vai ser o comandante, ele é o comandante do Soyuz 7, TMA-7, na qual a gente vai estar retornando no domingo. Vamos ver com ele como é que ele se sente depois desse tempo todo aqui no espaço. Valery, как вы себя чувствуете после 6 месяцев в космосе? Спасибо. Чувствую я себя хорошо. Особенно после того, как вы прибыли. Это добавило хороших таких эмоциональных, положительных чувств. Вот. И я рад, что мы вместе здесь. А тренируюсь я, потому что скоро посадка. И в течение 6 месяцев все-таки в невесомости уходит часть мышечной массы, уходит кальций из костей. Как бы мы не хотели того, что мы сопротивляемся, используя физические упражнения и тренажеры, но тем не менее мы должны компенсировать дополнительной физической нагрузкой.
для того, чтобы после посадки самостоятельно передвигаться. Aqui é o módulo de serviço, Service Module. É o módulo russo, foi o segundo módulo a chegar junto à Estação Espacial Internacional. O primeiro foi o FGB, esse daqui foi o segundo. E embora o laboratório americano seja o centro nervoso com os equipamentos, basicamente o centro de controle da estação, aqui é onde a gente controla realmente, aqui é, vamos dizer, o posto de comando da estação. Estamos aqui do lado do comandante, agora comandante da Estação Espacial Internacional, o novo comandante para os próximos 6 meses, é o comandante Pavel Vinogradov. Ele foi comandante também do Soyuz TMA-8, que me trouxe aqui para a Estação Espacial Internacional. E eu vou conversar com ele aqui a respeito de como que ele se sente, se ele está preparado, se ele se sente bem para esses 6 meses aqui no espaço, esse voo de 6 meses. E também depois vou perguntar o que ele sente mais falta, o que ele pensa que vai sentir falta da Terra. Конечно, готов, потому что мы так долго стремимся сюда и так долго мечтаем об этом, что, конечно, сейчас переполняет чувство радости, что мы здесь, и у нас есть силы, мы готовы выполнить всю программу, и постараемся, чтобы наша работа приносила удовлетворение, приносила радость не только нам, но и всем, кто на Земле, кто следит за нашей работой, кто ждет от нас результатов. Конечно, мы готовы. Esse é o laboratório americano. Aqui é o centro nervoso da Estação Espacial Internacional. Todos os sistemas podem ser controlados através desses computadores. E aqui, basicamente, é onde nós temos uma visão do status de todos os sistemas. Eu falo aqui com o comandante dos últimos 6 meses da estação, William MacArthur. Bill, after 6 months here in the station, what can you say about the importance of the International Space Station for the space science development? First, I just can't tell you how thrilled we are to have you on board with us, and we're of course very excited at the opportunity to land with you on Sunday, and we've been looking forward to that for the entire 6 months. The exploration of space is such a vast, challenging endeavor. I don't think it's possible to do it without the cooperation of a multitude of nations. Each nation brings in unique strengths so that the program as a whole is much more effective, it is much more powerful because it's an international program. Orbit is a unique environment in which we can study a multitude of things: human physiology, just biology in general, material science, Earth observation, all things. Our studies of those areas from space have contributed to the expansion of our scientific knowledge in every area just significantly. Eu tive o enorme prazer de realizar aqui a bordo 8 experimentos, muitos deles de universidades brasileiras, e eu fiz isso com muito carinho, com muita honra, com muito orgulho. Isso não é só um experimento, isso aqui é o início de uma nova era no Brasil, uma era em que nós temos microgravidade, um ambiente de microgravidade à disposição dos nossos cientistas. Esse é um momento histórico para o país. Hoje é dia 7 de abril de 2006, no ano de comemoração do centenário do Santos Dumont, do primeiro voo de Santos Dumont, indiscutivelmente a primeira decolagem por meios próprios, realizada por um brasileiro. Falar em diversão na estação espacial
é sinônimo de não muita coisa. A gente tem algumas músicas para ouvir, fotos de família, mas uma das melhores diversões é essa aqui, olhar para essa janela aqui. São 3, na verdade são 4 aqui no módulo de serviço. Dá uma olhadinha lá. Dormir é uma coisa que todo mundo tem que fazer. E aqui o trabalho é muito grande, o dia inteiro. E é necessário dormir bem também para estar preparado para o dia seguinte. E assim vai, a atividade é minuto a minuto, quando vocês viram. Então, hora de dormir. Tá sentindo muito pesado, Marcos? Bastante. Todo sacrifício vale a pena nesse caso. Ao retornar ao nosso planeta e, obviamente, ao Brasil, em 12 de abril de 2006, foi condecorado pelo presidente Luiz Inácio com a Ordem Rio-Brasil e, na semana seguinte, recebeu uma solenidade pela AEB, recebendo outra condecoração de Ordem Nacional do Mérito. Claro que quando ele retornou a Bauru, sua terra natal, foi uma festa. Ele foi visto como um herói, um ídolo ou algo similar. Até mesmo Maurício de Souza criou um personagem em sua homenagem. Vocês lembram o personagem astronauta da Turma da Mônica? Então, é uma homenagem, de certa forma direta, ao Marcos Pontes. No campo privado e público, Pontes atuou como professor, palestrante, pesquisador, até mesmo chegou a ser diretor do IDEA e embaixador do World Skill e Force, promovendo, em suma, ensino científico. Em 31 de outubro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro anunciou como ministro da Ciência e Tecnologia. E é claro, atualmente ele ocupa a cadeira do Senado Federal. Fala galera, beleza? Existe uma teoria que está rolando em fóruns que colocará o Doutor Estranho e Kang em lados opostos, onde o Kang será o salvador do multiverso, enquanto o Doutor Estranho o vilão. Mas como assim? No filme Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, houve a citação que a maior ameaça após a derrota de Thanos no universo 838 era o Doutor Estranho em posse do Darkhold. Afinal, este livro transforma a pessoa em posse Deus do Caos, moldado às realidades da maneira em que deseja. E essas alterações, por mínimos que sejam, viram incursões, como ocorreu no final do filme. Doutor Estranho? Eu posso ajudá-lo? Você causou uma incursão.
E vamos consertá-la. A menos que esteja com medo. Gatinha. E obviamente precisam ser consertadas e ou até mesmo ficam ainda mais bagunçadas. Mas o ponto é que, lembram da versão de Kang, a série Loki, ou Aquilo que Permanece, é uma das variações. Podemos até mesmo dizer, entre muitas aspas, a mais bonzinha, pois ele criou a estrutura chamada TVA para manter o seu próprio fluxo temporal do próprio universo em questão em ordem e unificada, fazendo assim com que as outras versões de Kang não invadissem, evitando assim a famosa guerra multiversal. Para quem ainda possa não ter entendido, onde o Doutor Estranho entraria como vilão. 3 citações em 2 filmes. O primeiro momento ocorre quando o mesmo, na Guerra Infinita, busca entre inúmeras possibilidades a de voltar no tempo, alterando seu próprio fluxo temporal. Em outros momentos, o Doutor Estranho, do universo 838, utiliza-se do Darkhold para auxiliar na derrota de Thanos, em detrimento, destruindo a realidade do fluxo temporal de outro universo para salvar o seu próprio. E é claro, o próprio, mas na sua versão 616, invade o universo 838 para se utilizar-se do Darkhold para enfrentar o Darkhold do seu próprio universo. Mas o simples fato dele invadir o universo 838 já é algo que não poderia existir. Afinal, os universos não deveriam coexistir ao mesmo tempo. Os seres não podem existir ao mesmo tempo no mesmo universo. 2 itens não podem coexistir ao mesmo tempo no mesmo universo. Gera-se sim a incursão de ramificação. E claro, a famosa guerra multiversal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye bye. Uma entidade que sempre aparece com muita frequência na literatura coreana, japonesa, chinesa e, é claro, na cultura pop. Hoje falaremos da raposa de 9 caudas, podendo assumir várias formas, sendo corpóreas ou não. A raposa é um conto mitológico que, embora as interpretações se assumam diferente de país a país, é dito como fato um ser neutro, nem bom, nem mau, e sim um poderoso animal que pode se transformar em uma humana, mulher, e pode ser interpretado de inúmeras formas culturais, bom a mau presságio, sabiedade e até mesmo deusa da fertilidade. Mas a unanimidade dizer a longevidade é uma forte característica, beirando a imortalidade, pois, segundo as lendas, cada cauda representa-se 100 anos vividos. De qualquer forma, esse e outros seres místicos, até mesmo a misticidade em si, antiga, atraem a curiosidade humana. Dos tempos mais antigos até o momento presente, se tornando algo pop. Podemos até mesmo dar o exemplo da raposa de 9 caudas em Naruto, Pokémon, Genshin Impact, League of Legends, filmes de terror, doramas, entre muitos outros. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Bye bye. Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje eu trago para vocês o perigo das obras True Crime. É um gênero investigativo, de cunho policial e ou até mesmo bibliográfico, que está cada vez mais presente na cultura pop. Entretanto, há um grande perigo neste ponto, o baseado em fatos reais. A
A exposição e o detalhamento do crime e até mesmo do criminoso traz como efeito o insight de identificação. O ser humano é interessado no seu próprio semelhante desde os tempos antigos. Podemos dizer que é natural da sociedade humana o processo da curiosidade, da busca e até mesmo da descoberta. Mas o perigo está neste ponto. Quem pode? Afinal, nem todas as pessoas têm este mecanismo de defesa estruturado para determinar quais são os conteúdos que elas mesmas podem ou têm consciência de assistir. Afinal, o ser humano contém possibilidades imensas de construção. Entretanto, em paralelo, também tem as mesmas capacidades, só que destrutivas, que podem se emergir quando ocorre o insight de identificação. Infelizmente, temos inúmeros péssimos exemplos. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje trarei a dualidade entre o fortalecimento via esforço duro e a calmaria através da meditação. Esses atos é algo que o Goku e o Vegeta fazem com muita maestria. Enquanto um compreende a ação da meditação como ação de responder os pontos em desequilíbrio, o outro busca o fortalecimento puramente físico. A ação de meditar, somado ao treinamento, é o segredo. O Vegeta só compreendeu depois, após os eventos de Dragon Ball, pois o objetivo não é superar X ou Y, por mais que há rivalidade entre ambos, mas sim buscar a sua melhor versão de si, que é uma caminhada lenta, gradual, progressiva e até mesmo interminável. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre o Wolverine Logan e a sua sensibilidade à dor. Primeiramente, temos que considerar o seu ápice da condição saúde humana mutante, ou seja, desconsiderem a HQ do velho Logan. De qualquer que seja o estímulo doloroso, se inicia a partir de receptores específicos, denominado terminações nervosas livres, desencadeando assim um estímulo, que pode ser mecânico, térmico ou químico. Curiosamente, não sentimos dor ao cortar nossa pele, muito menos quebrando os nossos ossos, ou até mesmo, se fosse possível, arrancar os nossos cérebros, pois esses mesmos não possuem receptores de dor. O que emite o sinal de perigo e, obviamente, da dor é o entorno. O entorno, sim, tem inúmeros receptores de dor. Quando ocorre um ato doloroso, a informação é sentida pelos receptores de dor locais, transmitida pelas terminações nervosas, transmitada pela medula espinhal, chegando na região do tálamo e, obviamente, por fim, processada pelo córtex cerebral sensitivo, em milésimos de segundo. Quer que seja o processo patológico que comprometa esse caminho da dor do nervo até o cérebro, pode causar alterações na percepção da dor, que podemos chamar de hipoglicemia, redução da sensibilidade da dor, ou hiperglicemia, aumento da sensibilidade da dor, que é uma primeira hipótese que podemos considerar ao Logan. Será que ele tem uma hipoglicemia, redução na sensibilidade da dor? Podemos também partir do pressuposto que ele possa ter criado uma certa resistência, também conhecido como modulação condicionada da dor, ou seja, em outras palavras, o mesmo estímulo, quando ocorre pela segunda vez, se torna-se condicionado. Logo, o Logan, partindo do segundo pressuposto, não se acostumou com a sensação da dor, e sim com o estado emocional da sensação da dor. Ou seja, de alguma forma, o Logan se acostumou ou até mesmo se adaptou à sensação emocional
do estado doloroso. Mas, obviamente, vocês podem, nos comentários, dar outras hipóteses de como o Wolverine tolera as dores, não só físicas como emocionais, em que ele é acarretado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Com a vinda do novo filme do Aranhaverso, uma das adições do multiverso é a existência de uma Princesa Aranha, uma variante inspirada nas princesas da Disney. Uma clara homenagem a Cinderela, a Princesa Aranha da Terra 423 estreou nas HQs no Limiar do Aranhaverso número 4 de 2022. Absolutamente tudo na história traz consigo referências às animações da Disney, desde as canções até mesmo personagens. São tantas referências que até mesmo o vídeo ficaria enorme, mas, de modo geral, o foco narrativo é uma fada que fez um acordo, dá os poderes de aranha para uma princesa, e essa mesma teria que abrir mão antes da meia-noite. Mas antes que ocorresse, ela foi chamada para o Aranhaverso. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje iremos comentar de como um ideal constante pode ser prejudicial para si e ou para os outros. Mas para iniciarmos a reflexão, teremos que trazer dois comparativos. Um personagem fictício, o Batman, e o outro, um dos ativistas mais memoráveis da história, Gandhi. Um perfil de liderança, a capacidade de ponderar e avaliar situações de modo analítico e sistemático, mediando o controle em situações de exaltações, é um dos exemplos de equilíbrio e sobriedade admirável. Entretanto, perigosa e tênue em muitos momentos. O conceito de não violência de Gandhi, até mesmo de Martin Luther King, ocorre de uma postura autoimposta de si, que se engessam pela sua forte convicção de que não é necessário chegar nesse ato, mas tem um impacto, o ser alvo, sem reação, mesmo colocando a si e os outros em perigos constantes. Trago o Batman na narrativa. Em sua frase autoimposta, o "eu não mato", no qual absorveu para si, numa linha de raciocínio que, se quebrasse a regra, se igualaria aos assassinos de Gotham que mataram seus pais ou todos os vilões que ele enfrenta. Mas a que preço? Obviamente, o roteirista, em edições para edições, usam essa premissa para construir diálogos e ou mesmo histórias que colocam o personagem em xeque com o seu limite autoimposto. A virtuosidade é um caminho tênue e perigoso, mas estabelece excelentes diálogos e reflexões. Isso é fato no traçamento de melhores estratégias por meio da fala, no caso de Gandhi, e ou outras maneiras, no caso de Batman, de buscar soluções para as problemáticas impostas sem cruzar a linha do senso estabelecido. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera, beleza? Vocês conhecem a família do Logan? Por mais que traga consigo uma vibe solitária, o nosso personagem sim possui uma família. E não estou mencionando a família em que ele criou na Mansão Xavier, no qual ele é como um pai e mentor para muitos alunos da instituição. Hoje, buscaremos alguns membros, mas para isso teremos que retornar à sua história de origem, que é bastante confusa e, infelizmente, com inúmeras versões. Mas fato é que o seu pai se chama Thomas Logan. Sua filha podemos considerar a Laura como adotiva, pois carrega consigo o seu DNA e o aperfeiçoamento do seu gene X no projeto Arma X. Por um outro lado,
Logan possui sim um filho biológico, o Draken, nascido do romance com Itsu, no Japão. No momento atual das HQs, Logan também possui uma neta, a Batedora, filha adotiva de Laura. Temos que mencionar que as histórias de origem do Logan, assim como a sua árvore genealógica, é extremamente confusa. Justamente por ele ter participado de diversas linhas temporais, realidades alternativas, ter morrido e revivido. E, é claro, vai de diretor a diretor o que será aplicado no momento atual, o que será mudado em momento futuro e, é claro, se precisará ou não mudar a história de origem deste personagem. Infelizmente, é uma incógnita muito difícil tentar trazer uma certa linha genealógica de Logan da maneira mais correta possível. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Com o hype do novo filme da Barbie, aproveitaremos o momento de dizer o papel do Ken, representando a nossa sociedade, a mulher coadjuvante. Boa parte da trajetória do personagem, percebemos a necessidade dele querer atenção, de não ser lembrado e até mesmo deixado de lado. Em outras palavras, de não ser o protagonista. Podemos dizer e arriscar em usar o termo o feminismo invertido, que nos faz refletir sobre os papéis, sobre a sociedade. O arco de Ken é sobre sentir como a pessoa com personalidade não é somente uma sombra do outro, como é a mulher numa sociedade machista e como é ele na Barbieland. Dito isso, no final do filme, entende-se que não precisa se apoiar em estereótipos para ser homem ou mulher no objetivo de chegar à equidade social. Ambos os mundos, real e Barbieland, são imperfeitos. Devemos buscar em como melhorá-los para ambos. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. O grande paradoxo da Netflix. Cria hype, contratar astros, diretores renomados, fazer marketing, mas tem um grande porém. Tem que bombar na estreia. Mas essa fórmula funciona para todas as séries? Não. Existem séries e séries. Algumas funcionam muito bem sendo diluídas de uma vez, outras levam mais tempo para conquistar o público, no intuito de gerar debates. Resumindo-se, a Netflix ainda não consegue perceber se aquela série X vai ser melhor transmitida de uma vez ou de forma fragmentada, dando assim a possível possibilidade de crescer ao longo do tempo e ser conquistada pelo público aos poucos. Fala galera, tudo bem com vocês? Está rolando uma nova teoria no Reddit sobre a morte de Hashirama, que ao meu ver torna-se bastante plausível. No One Shot de Minato, vimos a Mito, esposa do primeiro Hokage, viva, e obviamente nos faz questionar novamente a altíssima durabilidade dos Uzumakis, mas também o que aconteceu com o primeiro Hokage. Mas para chegarmos nesse ponto, precisamos relembrar um pouco. Antes de implodir a Primeira Guerra Ninja, deixou o Tobirama no comando e logo em seguida, quem assume o posto é o Hiruzen. Sabemos que, após o Hashirama vencer o Madara no Vale do Fim, passou-se um tempo com a esposa, com os filhos e a sua neta, Tsunade, até os 5 anos, e após isso veio a falecer. Entretanto, o One Shot de Minato nos trouxe novas descobertas que estavam ocultas na história. Começamos no início da Segunda Guerra Ninja, 20 anos depois da primeira. Nesse momento, o trio Sannin estavam beirando mais ou menos os 30 anos,
o que significa dizer que se o Hashirama estivesse vivo, teria ali mais ou menos uns 50 anos, 25 anos de morto, mais 25 anos se tivesse vivo. Talvez até mais um pouquinho, se duvidar. O que significa dizer ele estava no seu auge. Dizer que algum ninja o matou seria superestimar demais esse mesmo ninja. Acho que devemos lembrar que quando vivo ele era considerado o deus shinobi, capturou todas as bijus sozinho e distribuiu entre as vilas, num final de boa vontade e equilíbrio de poder entre as aldeias. Considerar, obviamente, as batalhas insanas com o Uchiha mais forte daquela época. Mas a pergunta que não quer se calar: como ele veio a falecer no auge da sua vida? Simples, o encurtamento da expectativa de vida, através da sua regeneração. Pegamos o exemplo da Tsunade. Ao utilizar o jutsu do seu avô, mesmo numa versão muitíssimo inferior, como ela fica? Muito mais velha que realmente é, comparada aos outros dois do trio Sannin. As próprias celas, ao serem utilizadas diversas vezes, até mesmo de quase forma autônoma, lembrando que o Hashirama não precisava utilizar selos das mãos para os seus jutsus, e a sua regeneração entra no mesmo critério, era feito de forma quase que automática, chegando ao ponto ali que talvez colapsou, drenando a sua expectativa de vida aos poucos, não em sentido de adoecimento, mas simplesmente reduzindo a sua vida. Eu espero que tenham gostado dessa teoria e também do vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje irei trazer para vocês como os X-Men são a identificação de comunidades marginalizadas. Nós, digo, seres humanos comuns, sem os genes cis, possuem um certo status social no mundo globalizado e tememos perder os nossos luxos, ou melhor dizendo, nossos status quo. Podemos até mesmo dizer que, numa coluna central, temos nossas infraestruturas, influências, culturas, a sociedade modelada, onde os X-Men entram nessa estrutura, na inserção de direitos. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? O que vocês acham? Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje falaremos de Oppenheimer e o que chamamos na história de equilíbrio do terror. O fascínio pela evolução e o que fazer, como deve ser feito, é uma visão incerta do ser humano tem de si mesmo. Por exemplo, as bombas nucleares são o resultado da descoberta da fissão nuclear. Ter uma bomba atômica ou qualquer outra arma poderosa dará uma imensa vantagem contra o outro, que não necessariamente precisará usar, mas caso precise, fazendo assim que o oponente seja obrigado a também ter uma outra carta igualmente poderosa para se igualar no jogo de poder. Não é o que ocorreu na Guerra Fria? A paz era mantida através de uma corrida armamentista. Afinal, no evento de guerra há muitas perdas militares, civis, estrutura, financeiro. A humanidade em si é desestruturada e leva-se muitos recursos para se reestruturar novamente. As escolhas em tempo de guerra são muito complicadas. A moralidade humana fica extremamente questionável. The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita.
Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos comentar como Tanjiro, de Demon Slayer, consegue dividir suas emoções na tarefa que precisa ser realizada. Por mais que o personagem tenha uma empatia enorme por todos, inclusive aos seus inimigos, ele precisa desvincular o emocional da razão, no momento que ele precisa realizar o ato de eliminação de Onishi. Em muitos momentos no anime, vemos diversos atos de tensão ao personagem, mas ele se mantém sã diante as circunstâncias por um certo tempo bem considerável. Talvez entenda que por mais ruim aquele ser possa, ele ainda tem uma certa humanidade que possa vir florescer mesmo diante da morte. É o que entendemos de Demon Slayer. Apesar do objetivo final ser a eliminação do Oni primário, o Muzan, é também uma vítima, no final das contas, pois o remédio que o salvou da morte iminente trouxe consigo um efeito colateral, a transformação, o medo constante da morte e a busca incessante pela dominação do Sol, de conquistar o Sol. A grande lição, ao meu ver, no anime é a distinção das duas vias, o emocional da razão. Tanjiro provavelmente conseguiu achar em si o equilíbrio entre a compaixão e o seu dever a ser cumprido. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye bye. Nesse mundo antigo e misterioso, grandes gigantes vagam por essas terras e seus corpos são marcados por uma era que não existe mais. Um jogo que mergulha profundamente na fantasia e na imaginação, guiando a uma experiência que não precisa ser contada para ser entendida. Lutando com cada um dos colossais, avançamos numa solitária e silenciosa história. O único propósito é lutar com essas criaturas imponentes e desafiadoras, com somente um arco e uma flecha. Tudo para trazer de volta a vida da donzela amada. Uma jornada de perda, se o fim justifica o meio, deixando a nós, jogadores, numa sensação de melancolia diante a beleza daquelas terras proibidas. Sem questionarmos do justo ou do correto, derrotamos colossos, um após o outro, num habitat que provavelmente eram guardiões dessas civilizações de um tempo que já se passou. Lançado em 2005 pela equipe da Ico e remasterizado anos posteriores, chama a atenção de todos pelo seu design único e minimalista e uma experiência jamais vista até então, a contemplação. E mesmo depois de anos, sua influência ainda se mantém. Seu impacto continua a ressoar em outros jogos. Ao comentar sobre o filme da Barbie, temos que logo de início dar um veredito. Acho que todos perceberam no trailer que esse novo filme seria algo completamente diferente dos anteriores. Caí do telhado e meus calcanhares. A aposta da Mattel de satirizar a nostalgia que o brinquedo e a cultura que a marca vem trazendo ao longo dos anos é uma incorporação da psique. A boneca. Se eu utilizar a argumentativa que o anticapitalismo gera capitalismo, não estaria errado. Sabe por quê? O filme, que tem como uma das bases a crítica ao capitalismo e no movimento de abraçar a causa, o que gerou-se?
um crescimento de 40% de todo o produto na cor rosa e ou que tenha relação com o filme. Da gama de produtos e tie-ups da marca, muitos deles destinados a adultos, são uma aposta na viagem nostálgica que a Barbie representa para muitos que brincavam com a boneca quando crianças. A Mattel, dona da marca, pretende que o filme renove o apelo nostálgico da boneca, ao mesmo tempo que incorpora a Barbie na psique de uma nova geração. Abre aspas. Acho que nunca vimos tantas parcerias de marca saindo de um filme, disse Joe Ashton, sócio-gerente do Mando Connect, uma agência de parceria de marca que faz parte da WPP. Sim, irmão, nada traz mais lucro para empresas hoje do que criticar o capitalismo. E a Mattel sacou isso. A estratégia deles é por si só uma sátira com a militância contra o capitalismo. Nesses últimos dias, milhões de pessoas em todo o mundo saíram de suas casas, compraram camisas, vestidos, calças rosas e foram assistir o filme da Barbie nos cinemas. O dinheiro dessas milhões de pessoas foi principalmente para as mãos de 3 empresas: a Mattel, a Heyday Films e a Lucky Chap Entertainment. Só no primeiro final de semana, o filme arrecadou mais de 162 milhões de dólares. E isso só nos Estados Unidos e no Canadá. É a maior bilheteria no primeiro final de semana de um filme desde Vingadores Ultimato, que foi a maior da história do cinema. A venda de produtos rosa aumentou em quase 40%. Brother, se isso não é uma aula de capitalismo, então me fala o que é. O filme foi tão bem sucedido em criticar o consumismo quanto em estimular o consumismo. Então a questão que fica é, o filme é contra ou a favor desse sistema capitalista? Não? A resposta da Barbie é, eu não controlo o fluxo do comércio. Tipo, desculpa aí, as pessoas compram roupas rosas e pagam pra assistir o filme porque elas querem. Não é culpa minha, não. O fato é, milhões de pessoas foram ao cinema e colocaram seu dinheiro nas mãos de 3 grandes empresas. Se elas ficaram satisfeitas com o entretenimento comprado, ok, capitalism on command. Dessas milhões de pessoas, uma boa parcela aplaudiu a crítica ao consumismo e ao capitalismo sem enxergar que elas mesmas têm. É o filme Uma Odisseia no Espaço, algo que já tá no teaser, então você nem pode dizer que é spoiler. No lugar dos chimpanzés, há crianças brincando com a atração da Barbie ao conhecer o mundo real e descobrir que as mulheres desse mundo não têm a vida perfeita da Barbie Land. Quem na Barbie Land é visto como namorado rejeitado da Barbie e vislumbra uma nova perspectiva sobre si mesmo ao chegar no mundo real, vendo que nesse mundo ele pode ser muito mais do que só o namorado da Barbie. E a gente percebe um esforço no roteiro do filme para que se reforce não a hegemonia das mulheres sobre os homens, ou vice-versa, mas o equilíbrio das oportunidades através da valorização da autonomia individual de cada um, seja homem ou seja mulher. Pelo menos foi essa mensagem que eu peguei ali no final do filme, quando o Ken de repente se descobre e vê que ele pode ser alguém, né? E aí que tá uma entrelinha. O patriarcado fala sobre as relações de poder entre homens e mulheres. Os homens possuem uma vantagem para a ascensão social simplesmente por serem homens, e se pensarmos na origem dessas vantagens, a gente vai ver que esse patriarcado foi construído sobre muito sangue, quando a guerra era uma constante no mundo e os fisicamente mais frágeis, como as mulheres, velhos e crianças, eram protegidos dessa carnificina que ocorria na guerra pelo poder. Naquela época, milhares de anos atrás, o patriarcado já estava lá. Os príncipes tinham preferência ao reinado, ao invés de princesas. Mas não convinha lutar contra o patriarcado, já que o poder vinha junto com a obrigação de se envolver em guerras e, portanto, com a possibilidade de acabar sem um braço ou uma perna ou sem a cabeça. Ou seja, para muitas mulheres da época, isso era um bom trato. Deixa que os homens se despedacem pelo poder e pelo trono, enquanto nós somos protegidos por eles. Mas a gente sabe que, beleza, a gente não vive mais naquela época de milhares de anos atrás, né? Os tempos mudaram. A guerra física agora é mais uma exceção do que a regra. Os meios de se alcançar o poder são menos sangrentos e agora é mais conveniente desejar esse poder para qualquer ser humano, seja homem ou mulher ou qualquer outra minoria. Como também é importante não ignorar o fato do status de poder, que por muitas vezes é glamouroso, infelizmente, infeliz para aquela pessoa que o ocupa. Ken. There is no just Ken. As utopias ridicularizadas é uma parafrase de ideologias extremistas que ocorre na tentativa de um amadurecimento para uma equidade. Esse é a moral do filme, o objetivo do filme, o que o filme queria trazer para nós. E, obviamente, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sabemos que listar todas as referências do filme do Aranhaverso é praticamente impossível, mas nós tentamos atualizar sempre que é possível. E hoje trarei uma nova relação de referências ao Homem-Aranha no Aranhaverso. As Mary Janes. O Homem-Aranha, através do Aranhaverso,
começa com Gwen Stacy fazendo um solo de bateria. No bumbo, é possível ler que a banda da jovem se chama As Mary Janes. É uma referência da HQ da personagem, que monta uma banda com a própria Mary Jane, no qual se inspira-se o nome. Na primeira luta do filme, mostra a Gwen-Aranha e o Homem-Aranha 2099 e a Mulher-Aranha lutando contra uma versão alternativa do Abutre. Essa variante do vilão tem um visual steampunk e é comparada ao Leonardo da Vinci. Ele vem do universo 1602, em que os heróis e vilões da Marvel são reimaginados na Inglaterra renascentista. Gabriela O'Hara. Ao explicar as suas motivações, o Homem-Aranha 2099, Miguel O'Hara, conta que assumiu o papel de uma das suas variantes e um universo que acabou de ser destruído. Nesse mundo, ele foi pai de uma garotinha, que o computador do herói chama de Gabriela. É uma referência a Gabriel O'Hara, filho de Miguel, nas HQs, o gatuno de Donald Glover. Na prisão, os vilões que foram parar nas realidades alternativas, nenhum chama mais atenção que Donald Glover, vestido como gatuno. Essa referência ao fato que, no MCU, Glover interpreta Aaron Davis, tio de Miles Morales, destinado a se tornar o vilão gatuno, ainda não aconteceu. Essa animação dá uma forcinha aos fãs, uma clara homenagem do que irá acontecer no futuro. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Bye, bye. Fala, galera, tudo bem com vocês? Não é difícil de imaginar a comparação óbvia entre os X-Men e o G5. Originalmente, nas HQs se chamavam G-Men. Time esse formado por John Gondolick, um filantropo que criou a escola de supers, adotando órfãos e o tornando heróis. De mentira, obviamente. Um pouco parecido com Xavier. Mas o que difere é que esse adotamento é, na verdade, um roubar de suas famílias. O ponto-chave da série é a diferenciação em relação à HQ, no qual, enquanto um só serve para parodiar e logo são descartáveis, o outro traz o que nós chamamos de aproximação conosco, abordar de forma mais real o momento em que está numa faculdade e as problemáticas da idade. Essa abordagem fica clara logo nos primeiros 3 episódios da produção. Não temos um magnata abusador, mas sim um contexto universitário em que se passa drama. Da mesma forma, os estudantes não formam uma equipe aos moldes dos X-Men, mas participativos, interagindo com os meios, tendo suas origens, jornadas e dramas próprios, ao contrário também dos X-Men das HQs. Isso não significa que há ligação mutante que foi completamente esquecida, mas sim uma fórmula melhorada em comparação com o original. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. Até em breve, para quem sabe novas atualizações sobre esta nova série que está disponível na Amazon Prime. Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos comentar uma teoria apresentada no Reddit sobre a nova temporada de Loki. Se eu disser para vocês que o multiverso apresentado na série é na verdade uma única linha temporal, de início, meio e fim, uma repetição infinita do mesmo platô, vocês acreditariam? Tudo se inicia quando Loki saqueia a Joia do Infinito e viaja entre mundos, mas essa viagem o transforma em uma ramificação de linha temporal,
no qual a AVT é acionada e o resto da história nós já sabemos. Mas o ponto é, será que o mesmo deseja somente evitar sua morte inevitável? Em suma, em todas as linhas temporais existentes? Afinal, todos os Lokis têm o mesmo destino, e quando os mesmos a rejeitam, criam ramificações, no qual a AVT é acionada e os oblitera, para que essas ramificações não criem infinidades de outras ramificações. O plano do aquele que permanece é a inalteração do espaço-tempo, criação, destruição e a reconstrução da AVT. Por quê? Transforma no caos de ramificações espaços-tempos, infinidades de variantes, mundos e cosmos. Podemos arriscar em dizer que Victor Timely é, na verdade, aquele que permanece no passado, numa tentativa de previsão do que iria acontecer, mantendo seu ciclo, ou melhor dizendo, mantendo a sua linha temporal inalterada. Deixou-se uma pista para ele mesmo no passado ter a inteligência de construir e ou reconstruir a AVT após sua morte. Algo como podemos assimilar como uma reencarnação.